crianças, bom dia. Hoje vamos estudar português. O código da nossa aula de hoje é Y19. Nós vamos revisar os conteúdos sobre as preposições. As preposições ligam elementos de uma expressão ou de uma frase, estabelecendo relações de sentido entre elas. Então, leia estas frases e observe os sentidos das palavras destacadas. Nós temos aqui: Gustavo riu de Carol, Gustavo riu para Carol, Gustavo riu com Carol e Gustavo riu por Carol. A frase é praticamente a mesma, o que muda são as preposições e os sentidos que elas atribuem a cada uma dessas frases. Então, na letra A, em qual frase a preposição destacada ajuda a criar a ideia de que o sorriso de Gustavo foi direcionado a Carol? Ou seja, Gustavo riu para Carol. A letra B. Então, marca lá a letrinha B. Letra B. Em qual frase a preposição destacada cria a ideia de que Carol e Gustavo riram juntos? Gustavo riu com Carol, né? Dá a ideia de que os dois riram juntos. Então, a letra C e a letra D você vai fazer sozinho. No número 2, assinale a frase em que a preposição estabelece o sentido de assunto. O pediatra falou com as crianças. O pediatra falou para as crianças. Ou o pediatra falou sobre as crianças? Qual desses aqui te interpreta a noção de assunto? Você lê direitinho e marca o X na resposta certa. Agora, no número 3, você vai marcar um X na frase em que a preposição dá uma noção de tempo. Então, vamos lá. Estou estudando para as provas. Estou estudando com meus irmãos. Estou estudando desde as 10 horas. Qual dessas aqui dá noção de tempo? É muito fácil, só você prestar atenção. Número 4. Complete as frases com as preposições. Então, você vai ler a frase e colocar a preposição que você achar adequada, tá bom? Lembrando que a frase precisa ter um sentido. Número 5. Associe as colunas correspondentes. Então, nós aprendemos que as preposições, ela estabelece sentido nas frases, né? E ela pode ser representada por causa, assunto, lugar, tempo, matéria, meio. Então, você vai ler as frases e vai corresponder aqui à questão relacionada às preposições. Por exemplo, era uma jarra de vidro. Esse de vidro é causa, assunto, lugar, tempo, matéria ou meio? Matéria, né? A jarra é feita de vidro. Poderia ser de barro, de cristal, mas ela é de vidro. Então, a letrinha A vai aqui na matéria. A mesma coisa você vai analisar nas outras frases e colocar a resposta. Na nossa próxima folhinha, nós temos a respeito da classificação do advérbio. Advérbio pode indicar dúvida, afirmação, modo, tempo, lugar, negação, intensidade, entre outros. Então, você vai ler as frases, presta atenção na palavrinha que está destacada e marcar um X no que ela representa. Por exemplo, na letra A. Puxa, como você está animado hoje. Hoje representa o quê? Dúvida, afirmação, modo, tempo ou lugar. Hoje representa tempo. Então, a mesma coisa você vai fazer nas outras frases. Leia com atenção. Número 2. Grife a frase em que o advérbio destacado expressa a ideia de lugar. Grifar é a mesma coisa que sublinhar, passar uma linha embaixo da frase. Qual dessas aqui representa uma ideia de lugar? Número 3. Grife a frase em que o advérbio destacado expressa a ideia de modo. Presta atenção. Agora, aqui do outro lado da folhinha, nós temos
indique a ideia em que os advérbios destacados expressam intensidade, modo, negação, afirmação, lugar, dúvida ou tempo. Letra A. Joana respondeu ironicamente. Geralmente, todos os verbos que terminam com ente são modo, tá bom? Mas você precisa ler o contexto da frase. Joana respondeu ironicamente significa expressa modo. Então, já sabe a resposta da letrinha A. Letra B. Cibele, mastigue devagar, não tenha pressa. Aqui nós temos dois advérbios, devagar e não. Devagar indica modo, não indica negação. A mesma coisa você vai fazer aqui nos outros exemplos. No número 2, sublinhe os advérbios de cada frase e classifique-os. Então, agora é sua vez. Você vai ler as frases, identificar o advérbio, sublinhar e classificar. Por exemplo, letra A. Helenice sempre acorda muito cedo. O advérbio que nós temos aí, muito. Muito significa intensidade, tá bom? Então, a mesma coisa você vai fazer nas outras alternativas. Então, essa foi a nossa aula de português. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, basta entrar em contato com a tia, pelo telefone da secretaria ou pelo WhatsApp da escola. Façam a atividade de vocês com bastante capricho. Deixe a preguiça de lado. Se tiver dúvida, entre em contato. Não deixe a sua tarefa em branco. Lembre-se que vocês estão sendo avaliados de acordo com o cumprimento das tarefas de casa. Então, quem deixa de fazer a atividade não vai ter uma boa avaliação, ok? Um grande beijo, até a próxima aula.